Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Querido irmão, querida irmã, aleluia, aleluia, aleluia. Jesus está vivo, ele ressurgiu. Hoje, domingo de Páscoa, dia da ressurreição do Senhor, dia também da nossa ressurreição. Aqueles que colocam a sua vida no Senhor ressurgem também com Ele. Nós iniciamos esse nosso encontro nesse domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos já, nesse dia, colocar a nossa vida na presença do Senhor, no coração ressuscitado de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ficar eternamente conosco, que veio para nos dar vida em plenitude. Vamos pegar a palavra de Deus que está em Lucas 24, de 13 a 35. Lucas 24, 13 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho. Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Perguntou-lhe ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel, e agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois tardos de coração para crerdes em tudo o que anunciaram os profetas? Porventura, não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante. Mas eles forçaram-no a parar.
fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou-o, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendito seja o nosso Deus, que nos trouxe a sua palavra para nos orientar e para nos perdoar dos nossos pecados e para nos dar a vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus está vivo. Ele está conosco. Como nós ouvimos aqui na palavra, no mesmo dia da ressurreição, na tarde daquele domingo, ele se pôs entre aqueles dois que estavam caminhando, aqueles dois homens, Cleofas e o outro sem nome, que iam falando sobre os acontecimentos, certamente um tanto decepcionados, porque eles esperavam que Jesus fosse um rei que viesse cheio de pompa, que nunca iria morrer, que ia estar com eles, mas Jesus morreu. Então, o que estava acontecendo? Como no dia de ontem, aquelas pequenas frases que eu citei da homilia, da liturgia das horas, o silêncio, a solidão, eles sentindo então a ausência de Jesus, o esperado. E eles então iam falando pelo caminho. Quando Jesus ressuscitado se pôs entre eles, de uma forma que eles não o conheceram. Eles conheciam a palavra, mas não conheciam a pessoa. E ali então Jesus foi falando para eles, e eles disseram: mas será possível? Você é a única pessoa aqui em Jerusalém que não sabe o que aconteceu? Mas o que foi que aconteceu? O profeta, ele que era citado, ele morreu ontem, morreu anteontem. E Jesus falou para ele: gente, como sois tardos para compreender, como sois tardos de coração para crerdes naquilo que os profetas anunciaram. E assim ele foi continuando conversando com eles. Lá pelas tantas, eles chegaram na aldeia lá de Emaús. Já era começando a anoitecer, eles falaram: fica conosco, Senhor, já é tarde, a tarde já declina, é melhor o Senhor ficar aqui. E eles então foram fazer o lanche. Jesus pegou o pão e abençoou. Então aí eles o reconheceram no pão. E quando eles deram por fé que era Jesus, eles olharam de novo e já não aparecia mais a figura humana. E eles então começaram a partilhar como que ele falava, abrasava os nossos corações. Você sentiu isso também? Sim, senti e tal. Pois é. Ele, na mesma hora, eles voltaram então para Jerusalém, e aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Veja, irmãos,
como é importante nós termos não só a palavra, não nos contentarmos somente com a palavra, mas buscarmos a Eucaristia, buscarmos o pão vivo que desceu do céu. Quando nós enxergamos na Eucaristia o próprio Senhor, a palavra de Deus faz arder também em nosso coração a presença de Deus e nos dá a certeza de que Ele está vivo e permanece vivo no nosso meio. E assim, irmãos, veja que ao saírem dali, eles se levantaram, ao terem aquela experiência da presença de Jesus. Eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. E aí então eles se encontraram com os outros e partilharam aquilo que eles tinham vivido. E eles disseram, verdadeiramente o Senhor apareceu, Ele ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que havia acontecido. A nossa escuta da palavra de Deus nos leva à Eucaristia, que nos remete à palavra e à vivência dessa palavra, e que nos faz cheios da certeza, cheios do Espírito, levar a notícia da boa nova, da ressurreição, para todos os demais. Jesus conta comigo e com você. Ele quer estar também na nossa caminhada. Ele quer caminhar conosco. Ele quer ir conosco. Ele quer que nós anunciemos para os outros que Ele está vivo e que Ele tem poder de alimentar, de curar, de salvar as pessoas, tem poder de dar o céu para aqueles que estão necessitando. Bendito seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fique em paz com a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus ressuscitou. Uma boa semana, uma boa Páscoa. Viva essa Páscoa na sua vida.